A gente não fala isso de boca cheia? Que tempo e espaço não existe? Só que agora as pessoas estão todas tendo que viver a não existência do tempo e espaço, do abraço. Quero ver o amor se manter sem o tempo e espaço. Vamos ver se agora a gente está, de fato, entendendo aquilo que a gente fica só falando. Que fome é essa? Explica pra gente. Se eu tenho fome de quê? Então, eu sempre quis ser mãe. Isso Hum, desde adolescente, eu sempre tive essa vontade muito grande de ser mãe. E há 4 anos eu descobri uma endometriose. hum, Isso me falou muito emocionalmente. Eu passei por uma perda familiar também, então juntou tudo, eu fiquei bastante abalada com isso. hum. E de um tempo para cá eu venho estudando muito essa parte de terapia, me despertou. Até Então, eu vi alguns vídeos seus, comecei a me despertar para isso. E aí o meu foco passou a ser me ajudar, tanto que hum, agora eu estou fazendo o curso de radiestesia, porque eu quero, através disso, me ajudar, mas eu estou sentindo vontade de passar isso para os outros também. Só que eu estou com uma dificuldade muito grande de me resolver tá. quanto a esse desejo de ser mãe. Hum, Há mais ou menos uns 2 meses eu fiz constelação. tá. Pela constelação, resumidamente, eu carregava 6 irmãos meus que eram abortos que minha mãe sofreu. Hum, E então, como eu tinha aquela coisa de agregá-los, né, à família, né, por causa da lei do pertencimento, então eu que fiz com que todos eles pertencessem à família. hum. E aí, só que eu não, eu acredito que seja internamente eu ainda tenho esse bloqueio é, dentro de mim de ser mãe. É como se Hum, eu tivesse muita vontade, mas tivesse medo de ser hum. uma boa mãe. Não sei, eu entendo sendo dessa forma. Tá. Vamos entender uma coisa. O que que é ser mãe pra você? Ser mãe é Uhum. tão difícil, uma vontade tão grande assim de cuidar, Hum, de estar perto, de ensinar. Cuidar, estar perto. Isso. Tá, Eu vejo uma criança assim, eu fico muito emocionada com criança. tá. Sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, de estar Hum, perto de criança. tá. Nada com criança. Estou escrevendo aqui, tá? Peraí. Tá, Só para eu não perder algumas coisas que saltam na minha tá intuição. bom. Tá. Então eu perguntei, o que que é ser mãe para você? Eu fiz Uhum. essa pergunta, exatamente assim. O que é ser mãe para você? Você respondeu para mim. Eu gosto muito de cuidar, de estar perto, de ensinar. E eu fico muito emocionada com criança. Tá. Sim. Então, quando eu pergunto o que é ser mãe para você, é isso que você me responde. Tá? Uhum. Então, você me diz que fez uma constelação e que você descobriu que você fez 6 abortos da sua mãe, né? Serem essas energias que para que elas pertencessem. Então você cuidou, estava perto e ensinou e trouxe ela para ela esses possíveis abortos que a sua mãe tenha trazido nesta vida, ou não importa, né? Como Uhum. vocês como foi lá dentro da estrutura da sua constelação, e aí você fez elas participarem, essas crianças, você ficou emocionada com elas e trouxe elas para esse sistema. Tá. Então, se para você isso é ser mãe, Eu fui mãe. cuidar, estar perto, ensinar, você já é. Mas e não sei, porque eu ainda sinto a vontade de ser mãe dos meus, Ok, entendeu? aí De é que tá. viver a maternidade. Tá. Ser mãe, você quer ser mãe ou você quer ficar grávida? Percebe que são coisas muito diferentes? Ser mãe Percebi. e parir são coisas completamente diferentes. Tem um monte de mulher que pare filho que não é mãe.
Entendi. No sentido que você está trazendo, ok? E elas não são mães, elas só colocaram o filho no mundo. São coisas diferentes. Então, o que é ser? Você precisa. Porque assim, o que é engraçado porque você traz assim, os meus. Isso é apego, que meus? Filho não é meu, filho é do mundo. Então, entende que precisa realizar algumas coisas. Será que você já não é mãe e já não cuida e já não está perto e já não ensina e está aprendendo a próprio processo de ser mãe de fato e não de direito? Entende a diferença? Sou mãe de direito. Que direito? De achar que o outro é uma propriedade? Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estou tentando realizar dentro de você por que é que você traz isso tudo. Porque se é um apego ou preciso do meu, então por que que eu preciso? Se é que eu preciso. Para preencher um vazio? Que eu preciso preencher em mim mesma? Então, quem sabe a Juanita não entra nessa vida para aprender a se amar. Então, que vazio é esse de amor para mim mesmo que o mundo vai me deixar sozinha para eu aprender a me amar? E para eu aprender a amar, ensinar, cuidar, estar perto, sem que as coisas não sejam minhas. E aí eu não vou ter, eu vou ser o amor que o mundo precisar que eu seja. Então não é um castigo, é um processo de evolução. De 0 a 10, quanto você se ama? Eu tenho que pensar para responder. Realmente. Se eu preciso pensar para responder, Alguma coisa está errada em mim. é porque ainda tem alguma coisa que eu preciso me aceitar como sou. Então, se eu não me amar como sou, como é que eu não sou? E eu não tenho que ser? O que importa de fato não é o ser? A essência? Então tem coisas aí dentro que você precisa. Você pode ser mãe. Pode ser que você não. Mas se você só aceita que só pode ser mãe, se você tiver o parto, então você não quer ser mãe. Entende? E tudo isso não é um castigo. O que você traz? Quem sabe você possa ser mãe de muitos filhos que não têm mãe. Né? Porque ser mãe é dar a vida. E cada um que eu atendo, que está pulsando morte, que eu trago um novo sorriso e que eu trago amor para esse coração, faço a pessoa vibrar, olhar para si, encontrar essa realidade e ser, eu trago a vida. Eu dou a vida. Eu estou trazendo, eu estou sendo, de certa maneira, mãe. Agora, se eu só consigo realizar que ser mãe é parir um filho, vou entrar em sofrimento e não vou aceitar que a vida é como é e não como eu quero que ela seja. Aí eu me martirizo e me machuco. Entende? Então você já cuida, você já é mãe, você é cuidadora das pessoas, você dá pra ver na sua expressão que você é uma pessoa que gosta de cuidar. Então você já é, mas se você não aceitar que você já é tudo isso, Eu vou entende? continuar com esse vazio. Você vai continuar numa expectativa de que o que é ser mãe. Nossa, ficou Ser muito mãe é claro. dar a vida. Então, quando eu te amo e você sorri, eu te trago a vida, eu sou sua mãe. Nesse caso, no sentido do fato, e não do direito. O direito, que eu tenho o direito. Que direito? Né? Então, assim, tudo isso já é ser mãe, tudo isso você já pode manifestar. Entende? E você pode, e aí realiza isso em você do que é ser, é, parir e ser mãe, que são coisas muito diferentes. Né? E que filho não é da mãe. Isso é uma dor, né? Porque ali é uma, a mãe, ela existe no filho.
ela continua no filho, né? Então, que necessidade é essa de continuação? De, porque daí o filho, porque a mãe está no filho, né? Então, por que eu tenho que perpetuar essa ancestralidade? Esse nome. E aí a gente vai entrar num ambiente aqui que eu não quero entrar, porque a gente vai entrar num processo em que é complexo para a gente tratar em 15 minutos. Não seu, de todo mundo que vai falar aqui. Né? Porque tem processos e situações planetárias que estão em processo de encerrar tudo que veio de dor e agora é amor. Então, se a gente for entrar nesse aspecto do que eu entendo espiritualmente falando, né? A gente está falando muitos espiritualistas falam de boca cheia disso, mas não consegue viver isso, que é o quê? Não existe tempo e espaço. A gente não fala isso de boca cheia? Que tempo e espaço não existe? Só que agora as pessoas estão todas tendo que viver a não existência do tempo e espaço, do abraço. Quero ver o amor se manter sem o tempo e espaço. Vamos ver se agora a gente está, de fato, entendendo aquilo que a gente fica só falando. Eu não preciso estar ao lado de ninguém para amá-lo. Isso é não ter tempo e espaço. O amor é. Então, o apego também está as pessoas estão tendo que se destrinchar nos apegos. Então, tudo está vindo para uma construção de uma nova realidade. Então, quando aquilo que a minha ancestralidade traz não precisa continuar no tempo e espaço. Isso aqui é um tempo. Essa Andresa vai durar 100 anos nesse tempo e fisicamente neste espaço. Espaço-tempo. Só que essa ancestralidade ela pode existir sem ter tempo e espaço. Está bem profundo o que eu estou falando, mas eu não posso falar num tempo tão curto exatamente do que a gente vai dar. Então tem coisas que todo mundo fala, eu tenho que, a própria constelação vai dizer, tem que honrar. Mas não vamos, as crianças, os jovens que estão vindo, os seres da nova era, que já somos nós, tá? E cada vez mais, não vamos honrar desgraça, tragédia, não vamos honrar tudo que é de podre que veio da nossa ancestralidade. Tem que honrar e amar tudo, o que é amável. É assim, há um tempo atrás, a gente honrava por medo. E agora eu honro porque honro. Então você tem que respeitar o seu pai. Então se faça respeitável. Eu te amo, mas eu só vou te respeitar se você se fizer respeitável. Por quê? Porque é do próprio processo da evolução da própria ancestralidade. Entende o que eu quero dizer? Então a gente vai honrar porque me deu a vida, mas eu não vou os menores, os pequenos, eles não honram mais a qualquer custo, qualquer coisa. Entende o que eu quero dizer? Eu sei que eu não estou indo onde eu posso ir, porque a gente precisa deixar isso aqui um ambiente gostoso, um ambiente de vou abrir aqui um pouquinho. Essa é a minha ideia, esse é o meu projeto de vida. Abrir a mente. Então tem coisas que precisam ficar onde elas estão. E aí vai ficar só o quê? Só o amor, só a realidade no sentido amoroso da história e não no sentido cuti-cuti. Vamos fazer de conta que somos uma família feliz. Vai ser exatamente. Então, eu continuo amando os meus ancestrais, mas eu só vou honrar se eles se fizerem honrados. E aí a gente muda o mundo. E aí vem a molecada. Que o pai fala, você tem que me respeitar, porque eu sou seu pai. Não, eu tenho que te respeitar se você se fizer respeitável. Porque quem é você para falar comigo desse jeito? E vive aí traindo a mãe. Você pede respeito, mas não se dá o respeito. Puf. Aí o pai fica bravo, atacado, irritado, mas é a própria desconstrução do que é hipocrisia. Por quê? Porque a própria mudança é a nova era.
Então a gente está trazendo para o mundo outro mundo. E aquilo que foi ruim, então não é que a nossa ancestralidade não fez tudo. E fez o que pôde. Só que agora é uma nova era. Então as pessoas estão largando tudo que os ancestrais trouxeram para ir lavar prato na Austrália e ser feliz. Aí vem lá o vô, bisavô, tataravô, que ele largou tudo que eu me matei para construir. Agora ele não dá bola. Porque nós estamos dando valor, vazão para o que de fato tem valor. E cada vez os pequenos vão fazer mais. E vão honrar o amor de fato, porque é a nova era. Mas isso não faz com que a gente ignore tudo que eles passaram. Não, a gente entende que nós só estamos aqui vivos porque alguém matou lá na guerra. Ele matou para eu estar aqui. Porque, ou ele matou e morreu. Tá? Então, se ele matou, ele continuou. Estou eu aqui. Mas em bases de destruição e guerra. E a coisa está mudando. É a nova era entrando em ação. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para você entender que tem muito mais coisas entre ser mãe e entre ancestralidade e entre conexão e entre mas a maioria não vai falar isso para você. Sabe por quê? Porque tá todo mundo querendo continuar, existir, porque não realizou de fato o que é não ter tempo e espaço. Quer continuar existindo no tempo e no espaço. E o amor, ele simplesmente é. As pessoas estão presas no templo, estão sofrendo porque não podem ir na igreja. Porque elas estão presas aonde? No tempo e no espaço, naquela parede. Entende? E aí elas precisam entender. Então é a nova era de fato chegando. E o que é que está prendendo a gente? Algo que a gente não vê, não tem nenhuma corrente me prendendo. Então, o que tem aí? Esse vírus que vem, não tem tempo, não tem espaço, a gente não enxerga, a gente não sabe onde ele está. Então, onde que ele fica? Qual é o espaço dele? Não tem. Entende? Então, é uma outra realidade que se vê. Então, entenda que você já é mãe de uma nova era, se assim você desejar. Você já realiza isso, você já é. De uma outra maneira. E o que que tem? Eu também não sou mãe. Só que eu trago a vida a tantas pessoas, né? Quando estão lá sofrendo, chorando, tristes, e aí que os meus vídeos começam, eu recebo tanta mensagem. Eu comecei a viver, a minha vida mudou, e aí a minha mãe Maria, que eu sempre falo, se manifesta através de. Porque se eu fosse mãe de um só, possivelmente eu não tivesse tempo de ser mãe de tantos. Eu teria parada olhando para uma. E não está errado. Tem a Andresa, a minha missão e todas as missões. E aí eu aceito a minha missão. E sou muito feliz. Muito. Você não imagina como eu sou feliz fazendo isso. Por isso eu tô aqui todos os dias, entende? Porque isso me faz feliz. E aí, se eu tivesse um, possivelmente eu não conseguiria fazer. Ah, mas pode ter gente que fala, ah, Andresa, mas eu tenho 3 filhos e ainda faço. Cada um é cada um. Cada caso é um caso, cada pessoa é natural e única, cada um tem um projeto de vida, uma missão de vida e uma missão de existência. São coisas diferentes. Entende? Então seja a mãe que você nasceu para ser, mas a que você nasceu para ser. E para de se machucar tanto. Você já é. Eu não tenho dúvida. Você também não tem. Você sabe que você é assim com as pessoas, não é? Sei, Então seja. sei. Seja a mãe que você nasceu para ser. Nossa, você clareou tudo. É como se eu já soubesse, mas eu precisava que alguém me falasse. Então seja feliz do jeito que você é, seja a mãe do seu sobrinho, seja a mãe das crianças que você chega perto na rua, que você falou assim, ó, eu fico muito emocionada com a criança, fique. Tem um monte de gente que não se emociona mais, então seja essa pessoa, seja essa mãe, né? Agora eu renasço, tô ajudando a nascer a Juanita, tô sendo mãe na essência do que é ser mãe, e não por direito, de fato.
Não tem de fato e não de direito. Sim. Tá bom? Seja o que você veio para ser. A mãe que o mundo precisa. Tem um monte de filho que precisa de mãe para renascer. Esse é o renascimento. Tá bom? Tá bom. Fica com É Deus, isso. Flor. Obrigada. Calma esse Deus também. coração. Se ama de jeito que você é. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.